Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais atualizações, mais informações para você aí não ficar perdido dentro do INSS e saber como tudo funciona, tá? Perícia Judicial contesta peritos do INSS por negligência. Por que será, né, que os peritos judiciais eles fazem isso, né? Bom, a perícia judicial ela tem ganhado um destaque no cenário jurídico, tá? Por se posicionar de forma crítica frente às avaliações realizadas nas perícias médicas dentro do INSS, por esses peritos aí, que muita gente nem sabe se é perito ou não. Em diversos casos recentes, juízes têm determinado novas perícias, alegando aí falhas técnicas, omissões, negligência em análises realizadas pelo corpo pericial do INSS, e esse motivo reflete uma crescente insatisfação, tanto nos tribunais com a qualidade das perícias administrativas, especialmente em casos que envolvem benefício de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Essas pessoas não têm respeito, sabe? Não têm respeito, são pessoas doentes, são pessoas acidentadas. E outra, o INSS não é casa de caridade. Se a pessoa está lá no INSS fazendo um pedido de um benefício, é porque ela atende os requisitos. O primeiro deles é qualidade de segurado. Isso demonstra que quem não está contribuindo com o INSS não tem direito. Só por esse motivo, tá? Fora o da doença, do problema físico ou mental, que seja, já não tem que discutir. Não é casa de caridade, não. O INSS não dá bolsa isso, bolsa aquilo para ninguém, não. Benefício assistencial que é pago lá no INSS é o BPC. E olha, tem que se atender requisitos. Tá? Tem que se atender requisitos. Não quer dizer que se não atender requisitos, não recebe. Agora, aquele que paga imposto a vida inteira, que desde o primeiro salário que recebeu na vida, ninguém perguntou se queria ou não pagar o INSS, já veio descontado, como é que pode ser tratado dessa maneira? A crítica mais comum está relacionada na superficialidade dos laudos emitidos pelo INSS, que muitas vezes desconsideram exames clínicos, laudos atualizados de especialistas e até mesmo histórico médico completo do segurado. Em diversos relatos, segurados alegam que a avaliação durou menos de 5 minutos, sem que o profissional sequer tocasse no paciente ou solicitasse os novos exames. Essa postura, ela compromete a imparcialidade, a profundidade necessária de uma decisão que impactam diretamente a vida financeira das pessoas, a dignidade da pessoa. E outra, por trás daquele segurado que está passando na perícia, existe uma família. E muitas vezes é a única renda que essa pessoa tem. E aí? Como é que faz? Agora, deixa eu te perguntar, se for a mãe, um parente do perito, será que ele também age dessa maneira? Será? A judicialização dos benefícios por incapacidade tornou-se uma alternativa inevitável. Ah, o INSS não gosta. Eles não gostam, então eles que façam o serviço deles, façam a parte deles. Eles querem o quê? O segurado desamparado após uma negativa injusta? De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 40% das ações contra o INSS envolvem contestação das perícias. Por que será, né? Olha só, mais de 40% de todas as ações, que acho que foi em 2023, foi 4 milhões de ações. Só para vocês terem uma ideia, 40% disso seria 16 milhões de segurados reclamando. 16 milhões de segurados reclamando pelo mesmo motivo que seria a perícia médica. Quer dizer, os 16 milhões, nesse caso, né, de 40%, esses 16 milhões são mentirosos. Isso é um número expressivo e evidencia um problema sistêmico dentro do INSS para concessão de benefício. E a Justiça tem um papel essencial para corrigir essas distorções. Nos julgamentos, a Justiça tem determinado a realização de perícias judiciais independentes, realizada por médicos especialistas cadastrados nos tribunais regionais. Esses profissionais, por não estarem vinculados ao INSS, já tendem a produzir laudos mais detalhados, baseados em evidências médicas sólidas, respaldado por exames complementares. Uma coisa que muita gente não sabe: os peritos judiciais, além deles terem que preparar o laudo depois da perícia, eles têm um questionário separado com perguntas dos juízes relacionados a tudo do INSS, o que eles encontraram. Quer dizer, o perito judicial, ele não tem a palavra final.
Ele, além de ter que fazer um laudo descrevendo o que ele diagnosticou, ele vai responder esse questionário, que são perguntas dos juízes, que muitas vezes podem não estar no laudo. Então, a justiça já precavê. Então, olha a importância que é dado para a situação clínica de uma pessoa que contribui. Olha o respeito. Agora, no INSS, não se tem isso. Não se tem isso. E você não paga imposto para a justiça, você paga para o INSS para ter direito ao benefício. Outro ponto alarmante é que muitos peritos do INSS têm adotado postura generalista, avaliando casos complexos sem ter a especialidade médica correspondente. Eu falei, né? A gente não sabe nem se é perito, quanto mais especialista. Um paciente com uma doença neurológica, ele pode ser avaliado por um clínico geral sem formação específica na área, mas compromete diretamente a análise. A justiça tem considerado isso uma grave falha técnica. Em alguns casos, tem solicitado, inclusive, que o INSS pague honorários periciais quando a negligência é comprovada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que lindo. Porque se a situação está comprovada, era necessário um especialista para fazer a perícia no INSS, não fez. A justiça, ela chama o perito e ela tem que pagar honorários para esse perito judicial. Então, quando é constatada essa negligência, o que a justiça faz? Ela cobra do INSS o honorário do perito, nada mais justo. Nada mais justo. Eu, na minha opinião, quando o segurado ele entra na justiça e ele coloca lá na justiça porque ele foi negligenciado por um perito do INSS, e a justiça comprovar isso, os honorários do advogado desse segurado deveriam ser pagos pelo INSS. Eu sou favorável a isso. E você que está me assistindo aí também, não é? Porque quem te obrigou a entrar na justiça? Quem te obrigou foi o próprio INSS. Por negligência, por imprudência, por desrespeito. Quer dizer, se você foi obrigado a contratar um advogado para conseguir o que lhe é direito, e isso for comprovado, quem tem que pagar o advogado é o INSS. Não seria mais justo isso? Em termos crescentes, né, a pressão por redução do gasto público, redução do gasto público se faz de uma maneira muito simples, viu? Tem que avisar o governo. É não roubar o povo brasileiro e não gastar mais do que se arrecada. Essa é a lição de casa. Não precisa de nenhum gênio da economia para saber disso, tá? Numa casa onde se ganha um salário mínimo e a pessoa gasta 3 salários mínimos por mês, ela não vai se manter. Um governo que arrecada X, mas quer gastar o dobro, e gastar o dobro não é com o bem do povo. É com viagens, com turismo, com compra de parlamentar, com emenda PIX, com orçamento secreto, e aí vai. Pagamento para um bando de artista vagabundo sem vergonha, que não faz mais sucesso, entendeu? Essas ONGs, que são um bando de pilantras, você está entendendo? É aí que tem que parar, tá? Não se faz redução de gasto público cortando injustamente benefícios de segurados que pagam os seus impostos para ter direito no caso de um acidente ou de uma doença, entendeu? A tentativa de acelerar as perícias, outra vergonha também, que sabe, quanta gente dependendo da perícia para poder ter uma resposta e começar a ter a sua renda, e não se consegue marcar perícia. Quando cai o benefício na análise lá, esquece. Tem gente que relata para mim aqui nos comentários que já está há anos aguardando resposta de análise. Aonde vocês viram isso? Muitos juízes têm elogiado a profundidade e a coerência dos laudos judiciais, com certeza. Eles ressaltam que eles oferecem subsídios técnicos necessários para decisões mais justas, alinhadas com os direitos constitucionais da saúde, a dignidade da pessoa humana. Isso era obrigação do INSS, sabe? E esse contraste entre esses dois tipos de perícia evidencia que no INSS precisa de uma reformulação urgente. E não adianta que eles colocaram aqui, coitadinho dos peritos que estão se sentindo pressionados no INSS, vamos contratar mais. Não adianta a quantidade, tem que ter qualidade. E outra, o perito tem que ter obrigação. Não tem um supervisor da agência, o perito tem que responder também a um questionário, tem que fazer um laudo aprofundado. O perito ele tem que pôr a mão no paciente, ele tem que examinar o paciente, ele tem que ouvir o segurado, ele tem que ler, tem que
ver a documentação de tratamento, de remédio, de especialista. Colocam tanto, né, para o segurado, é preciso documento atualizado, laudo com data próxima da perícia. O segurado fica que nem louco, muitas vezes não tem dinheiro para se deslocar para conseguir essa documentação. E aí faz todo um sacrifício com a ajuda da família, de amigos. E quando chega no momento da perícia, o perito ignora. Apesar que não é trabalho perdido, eu já falei, né? Porque o perito judicial vai olhar e o juiz também. Mas é um absurdo o INSS falar que é necessário documentação e você corre atrás da documentação atualizada e quando chega na hora, o perito ignora toda aquela documentação. Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara do segurado. É a falta de respeito. Agora tem entidades aí, ó, representativas de peritos médicos federais que, por outro lado, argumentam, olha só, a sobrecarga de trabalho, a falta de estrutura, a pressão por produtividade são os principais fatores que implicam as falhas dos peritos do INSS. Você acha isso? Eu acho o seguinte, não tá bom para esses peritos, pede para sair, dá lugar para quem quer trabalhar, entendeu? Serviço público não é armário para vagabundo, só para ficar encostando e colocando as coisas em cima. Serviço público quer dizer que a pessoa vai trabalhar servindo o público, não se servindo do público. E isso não é a nível de INSS, não. Isso é em tudo, inclusive políticos. Ou vocês acham que quem sustenta os políticos? Os juízes, vocês acham que vem da onde o salário dos juízes? Vocês acham que o dinheiro nasce do nada? Ou que o dinheiro é só o... Que nem eu já ouvi gente falando, tá faltando dinheiro, é só imprimir mais. É gente sem pingo de noção. Por que você não faz isso na sua casa? É uns absurdos que a gente ouve, que eu vou te falar uma coisa, viu? A negligência médica, mesmo que administrativa, ela pode configurar uma violação ética, ser passível de sanção tanto na esfera administrativa quanto judicial. Eu já falei que não se deve processar o INSS, se deve processar o perito, o CPF. Aí tem gente, mas como é que eu vou conseguir o CPF do perito? Eu já expliquei. Seus direitos estão sendo negados e você está com tudo em cima, chama a viatura de polícia. O perito é obrigado a se identificar. E ali, na identificação, ele vai dar o CPF dele, o nome dele completo, o endereço dele. E aí é simples, é pôr um advogado. E entrar no CPF, pedindo danos morais, danos materiais, arregaçando com esse cara. Ou com essa mulher que seja perito, tanto faz o gênero. Entendeu? Porque não é assim. Se você está se sentindo pressionado e não aguenta a pressão no trabalho, sai fora e deixa outro. Não quer dizer porque você se sente pressionado que os outros tenham que pagar pela sua incompetência, falta de ética. Entendeu? É por aí a coisa. E tem gente que não gosta de quando eu falo essas verdades aqui, né? Tem aí uma meia dúzia aí que fica revoltadinho, né? Porque eu não sei, né? Apesar que eu sei, né? São os idiotas que acham que também vão ganhar alguma coisa apoiando essa cambada de vagabundo que está no governo aí. Tem umas bestas aqui que acham que se eles apoiarem também vai sobrar alguma coisa dessa roubalheira para eles. Entendeu? São vendidos, essa é que é a verdade. Bom, advogados têm orientado clientes sempre comparecer nas perícias, tá? Olha lá, com todos os exames médicos recentes, com laudos especialistas, receituário, registro de internação, documentação robusta e tal. E aí, o perito do INSS não vê. Mas o juiz e o perito judicial vão ver, tá, pessoal? Então, fique bem claro, tá? A justiça, ela tá de olho, a justiça sabe o que está acontecendo. As decisões estão sendo favoráveis aos segurados, tá? Não adianta o INSS vir na televisão com conversinha, com papinho furado, querendo enganar os outros, né? Que esses caras aí são especialistas nisso, né? Sem internet, olha o que eles conseguiram fazer lá atrás. Petrolão, mensalão, Correio, Caixa Econômica, afundaram o Brasil, quase quebraram a Petrobras. Aí vem a internet. Hoje, o cara dá um pum lá, não sei aonde, a gente já está sabendo que está todo mundo protestando, já está todo mundo em cima e aquela pressão. Por que vocês acham que os caras querem censurar a internet? Hã? Por que vocês acham? Tem idiotas aí que acreditam que é por causa de fake news. Não é não. Eu ia chamar de outro nome. É por causa que a verdade vem à tona. Todo mundo fica sabendo da verdade. Viu? Bom,
O recado está dado, né, pessoal? Vamos esperar que a justiça continue cada vez mais pressionando o INSS. Cada vez mais. E os peritos do INSS que não estão satisfeitos, saiam. Do mesmo jeito que entraram, não são obrigados a ficar lá sofrendo pressão. Sai. Vai trabalhar por conta, vai para iniciativa privada, vai para algum outro lugar. Entendeu? E aí eu quero ver vocês na iniciativa privada reclamar que estão sofrendo pressão. Hã? Bom, meu amigo e minha amiga, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, é isso aí, tá? Não tem conversinha mole não, papo furado não. Aqui, entendeu? Tem canal aí que fica só na enrolação, aqui eu não enrolo não, aqui eu falo que tem que ser falado mesmo. Ah, mas isso, não tem essa, eu não ganho um centavo. E mesmo se ganhasse, eu não tenho essa cara de pau pra vir aqui e ficar falando mentira não, tá aí, a verdade é essa. Não acredita em mim? Não gosta do que eu falei? Pensa diferente de mim? Parabéns, tá? Parabéns para você. Eu espero que dê tempo um dia de você aí acordar e ver que você contribuiu para que esse país aqui fosse pro buraco. Eu tenho o pensamento tranquilo com relação a isso. Porque eu não coloquei o dedinho lá na caixinha mágica para colocar essa cambada de vagabundo no poder que tá aí não, viu? Bom, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber conteúdos que vão ser importantes para você. E vocês que estão sempre me apoiando, estar aqui todos os dias, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.